Bom, estamos aqui no Podcast Now, nosso segundo episódio, e hoje nós contamos com a presença da queridíssima Camila. Muito prazer em ter você aqui, Cá. Obrigada, igualmente. Você é uma queridíssima, as meninas aqui da loja gostam muito de você, e eu quis trazer esse podcast porque a sua função hoje, o seu trabalho, né, fala muito de estética, e eu acho que está muito atrelado com autoestima. E eu digo sempre que a gente não vende só roupas aqui, a gente vende também cuidado, autoestima, empoderamento. E eu acho que isso tudo tem uma união muito bacana com o trabalho que você desenvolve. E uma das coisas que talvez não esteja muito explícito aqui, até no próprio roteiro, né, que eu li aqui uma palavra que me chama muita atenção, e quando eu olho para você eu enxergo isso, porque a gente se conhece há bastante tempo já, é sobre verdade. Então, quando a gente trabalha nesse ponto de verdade, tem muito sentido. E trazer o seu trabalho que você desenvolve há tantos anos, vou deixar você se apresentar, obviamente, acho que faz muito sentido e tem muita questão aqui para poder abordar. Então, eu queria começar esse podcast, né, essa nossa fala, essa nossa conversa, bem tranquila, bem leve, né? Tem a água aí para você ficar à vontade também. Para você contar um pouquinho quem que é a Camila, né? De onde que você veio, quais são as suas origens, o que que você faz de fato, embora eu já dê um pitaco aqui. Então conta pra gente um pouquinho quem é você. Eu sou a Camila Gomes, né? Tenho 33 anos, sou formada na área da estética desde de 2017 e vim de uma família bem humilde. Meus pais são do Nordeste, não tivemos muito acesso à informação, né? Vim de periferia mesmo e eu entrei em um salão chamado, né, The Pure Charm, no qual eu evolui muito, cresci, aprendi, e lá despertou esse desejo pela estética e pelo cuidado feminino, pela moda. Eu tive outra visão de mundo e foi o que me despertou. Desde então, sigo aí apaixonada pela estética, pela feminilidade, né, evoluindo, e inclusive também pude ter essa oportunidade também de melhorar como pessoa, em questão de moda, de posicionamento, de postura, para poder justamente passar segurança, credibilidade na área que eu atuo, e essa evolução mesmo, que muitas pessoas me acompanharam, e é muito legal ser algo de superação mesmo, um exemplo, né, de superação para as pessoas que me conhecem. Então, foi uma trajetória que eu admiro muito, assim, bem linda, e muita força de vontade de aprender, de evoluir e principalmente de despertar a feminilidade. Legal. Quando você fala de feminilidade, como que é mesmo? Feminilidade. Nome difícil, né? Quando você diz isso, eu enxergo em você talvez um pouco dessa sua feminilidade, né? Queria que você trouxesse aqui agora um pouquinho desse contexto. O que seria isso? Como que isso tem a ver com o trabalho que você desenvolve? A feminilidade, ela tem a ver com a delicadeza, o olhar para si com carinho, com leveza e principalmente aprender a se respeitar. Porque a mulher em si, ela é mais sensitiva, né? Ela tem mais essa conectividade com Deus. E quando você alinha a sua feminilidade, que é o que você tem a fazer aqui no mundo, também através de acessórios, na calma, né, para poder falar, no entendimento sobre si, que é o autoconhecimento. Então, essa feminilidade que eu falo é justamente o ajustamento de energia. Então, a estética, ela puxa muito para isso, que é a idade passa, né? Então, a gente, através da estética, consegue alcançar alguns resultados que vai postergar, né, o envelhecimento, vai retardar ali o processo, né? Também tem a questão do trabalho quando a pessoa está num ritmo de vida muito acelerado. Então, tem tratamentos que diminuem o cortisol, através do toque, a gente consegue promover também saúde e bem-estar, e tudo isso é da feminilidade, né? Então, a mulher, eu acho que ela tem esse olhar mais amplo consigo mesmo. Legal. E acho que você tocou num assunto aí que eu gostaria de explorar um pouquinho mais. Se eu, pudesse falar de uma forma mais clara, num português mais claro, eu diria que você está dizendo, né, até para os nossos ouvintes, para as pessoas que acompanham aqui o nosso canal do nosso Instagram, enfim,
de todos os canais que nós utilizamos aqui, você falou, no português mais claro, que não é frescura. Então, de uma certa forma, você está me dizendo que o trabalho que você desenvolve, a estética, ela tem um olhar mais aquém para o lado humano, para o lado da feminilidade, como você mesmo bem trouxe. Então, deixa de ser um negócio, né, sem valor para ter um valor até numa saúde que vai muito mais além do que, de repente, somente uma parte de estética para melhorar XYZ do corpo da mulher. É isso mesmo? Exato, porque a estética, ela está muito associada também à saúde emocional. Logo, se eu olho e vejo, né, que eu não estou gostando de alguma coisa em mim, o meu ponto de vista, ao invés de eu olhar e eu, né, denegrir, tipo, me agredir, falar, não, é você mudar o foco e falar o que eu posso fazer para melhorar. Então, hoje em dia, com o acesso à informação, a gente consegue, através da estética, que hoje tem esteticista a cada esquina. Então, tem várias clínicas, né, de estética. Então, hoje em dia, a gente consegue alcançar alguns resultados e também com o estilo de vida, porque a gente sabe que a estética é só uma consequência, porque varia muito do meu estilo de vida. E quando eu falo estilo de vida, é o quê? Dormir cedo, que é isso. Não é frescura. Ter um sono de qualidade não é frescura. Ter uma boa alimentação não é frescura. Hidratar a pele não é frescura. Você cuidar do seu cabelo não é frescura. Você olhar para você e gostar do que você está vestindo. Então tudo isso vai te colocar num mundo no qual você olha e tipo você se sente confiante para assumir o seu lugar. Você fica feliz, você se veste com alegria. Então isso tudo ajuda muito. Que bacana. E agora trazendo um pouquinho mais para você, assim, né? Eu gosto muito dessa pergunta e aí eu gostaria muito que você juntasse tudo o que você falou até aqui agora, de quem é a Camila e tal, mas eu gosto muito de fazer essa pergunta porque ela traz uma reflexão interna e a gente consegue trazer aqui um pensamento evolutivo da nossa vida. Então, quem é você sem dizer o que você faz? Quem é a Camila quem é você sem dizer o que você faz? Eu sou uma pessoa resiliente, forte e descobri uma capacidade imensa de se reinventar. Assim, é muito bom porque eu aprendi o que é o amor próprio, que é lutar por mim mesma, que é me agarrar a minha saúde, a minha, né, estética, a minha energia com força e vontade de viver. E isso despertou em 2021, depois que eu tive a depressão, né, fui diagnosticada com depressão, burnout, crise de pânico e ansiedade. E eu precisei reagir. Eu tinha 29 anos e já estava no fundo do poço. Só que eu não entendia que era isso, era a falta do acolhimento, do amor próprio. Então a Camila hoje, ela é resiliente, ela é forte e autêntica. Muito bom. Dentro desse contexto que você trouxe, e já falando um pouquinho da estética, né? Do que você trabalha hoje, quando que você percebeu que a estética era muito mais do que só cuidar da aparência? Eu percebi através dos resultados que alguns não vinham e eu comecei a esmiuçar um pouco mais, porque a qualidade de vida do paciente influenciava e muito nas consequências, né, do resultado. Então eu comecei a mudar muito o meu gerenciamento de atendimento, que é essa humanidade, não prometer resultados, e sim fazer com que a cliente venha, né, comigo com a disciplina e fazer ela entender que ela precisa ter uma disciplina, uma reeducação alimentar, água. E aí, por isso que a minha estética hoje, o olhar que eu tenho é de dentro para fora. Então, isso mudou muito a estética para mim. Show. E na sua experiência, como a estética pode impactar diretamente a autoestima das mulheres? Ela olhar e ver que ela não está gostando do que está vendo. Então, assim, isso impacta muito, porque a autoestima, ela anda junto com a essência feminina. Então, a mulher, se ela olhar e não estiver bem consigo mesma, parece que o mundo dela... Então, a estética, ela anda lado a lado com a autoestima, com a moda, porque é isso que faz a mulher ser feminina. É ela se cuidar mesmo, sem
sem padrões, respeitar os limites do corpo dela, ir a um médico, ver o que está precisando, se é hormonal. E aí tem a esteticista que vai dar esse norte também, que juntos trabalhamos, né, com os médicos, e aí a gente entende o que o paciente tem, então a gente consegue traçar um protocolo que vai melhorar o quadro dessa cliente, dessa paciente, então influencia muito. Você acredita que, de alguma forma, a gente consegue trabalhar a estética com esse olhar mais humano para esse desenvolvimento que você tanto está falando, que eu tô achando belíssimo? A gente consegue atrelar isso de alguma forma como uma mulher olhando para a moda? Né? E aí, até um pouquinho antes dessa pergunta, me veio aqui agora, porque, bom, eu te acompanho, né? Então, engraçado até falar, mas eu sempre vejo você bem vestida. Eu sempre vejo você fazendo cuidado para si mesmo antes da sua própria estética. Eu sempre vejo você tendo um lifestyle, né? Um estilo de vida muito saudável. Então, para você hoje, a moda faz parte, né? A moda, o que ela representa para você, o que você enxerga, como que é a moda nesse contexto, e se ela, né, já juntando com a pergunta anterior, porque eu acabei de fazer esse insight, você acredita que tem algum impacto isso na construção de uma mulher mais saudável, vamos pensar assim? Com certeza, porque esse estilo de vida atrelado à moda é a forma, vai mostrar pra mim como eu quero me mostrar pro mundo, como eu quero ser inserida. Então isso faz toda a diferença. No meu caso, logo se eu quero passar credibilidade, como que a pessoa vai chegar no meu consultório e vai ver eu desarrumada, né, com a pele sem estar cuidada. Então, assim, influencia muito porque o meu estilo, a forma com que eu me cuido, eu tô vendendo o meu trabalho, eu tô falando que a estética funciona, que cuidar de si é uma prova de amor próprio e eu vou incentivar pessoas também a ir por esse caminho. Então eu gosto muito dessa vida saudável e também a moda, que é essa imagem que eu quero passar para as pessoas. Você enxerga a moda muito mais como autenticidade do que como vaidade. Trazendo isso para o contexto da estética e para dentro do que você vive hoje de vida, quando a gente pensa em algo mais complexo assim, você entende então que a moda, ela é uma assinatura própria, mas ela precisa ter um cuidado. Eu não tô dizendo assim de exagero, mas, por exemplo, eu vejo muito você com cores neutras, combinando. Você busca referência em algum lugar. Como é que você faz para ter essa sua assinatura do seu estilo, da sua moda? O que você enxerga hoje para você falar assim, não, a minha assinatura é essa daqui. Sabe quando a pessoa olha assim uma roupa e fala, ai meu Deus do céu, essa roupa aqui parece com a Camila. Né? Como é que você faz para poder ter essa sua assinatura da moda? Eu comecei a não querer me encaixar em padrões e viver eu. O que a Camila gostava? Então eu comecei a ver que uma roupa mais comportada, uma roupa mais elegante, eu me sentia muito poderosa, sabe? Assim, aquela coisa de você olhar e falar, nossa, eu quero estar nesse lugar. E justamente essa credibilidade, essa vontade de vida e de incentivar pessoas e mulheres. Então, isso na minha área também, assim, alavancou muito a minha vida, né? De 2021 para cá. Foi quando eu comecei a estudar, né, sobre autoconhecimento e foi onde que eu me aprofundei no meu estilo. Aí eu fiz curso, né, de feminilidade, de mentoria, que me ajudou muito a me encontrar, a minha essência feminina e que todas nós, mulheres, temos. Só que você precisa olhar isso com cautela, amor próprio, paciência e dedicação, porque nós conseguimos chegar nesse lugar. E é lindo quando você se encontra num estilo, você já sabe como você funciona, a roupa que você vai vestir, parece que a vida ela fica leve. Aqui é um podcast um pouco diferente, a gente, brinca, zoa, fala o que a gente tá sentindo, a gente não tem tem um script, obviamente, porque tem que ter, senão a gente fica aqui, né? Uhum. Mas é engraçado porque eu combinei com você da gente fazer dentro de um tempo, e aí eu tô usando o cronômetro, né? E o engraçado é que nessa pergunta que você começou a responder, me deu vontade assim, fala mais, tá tão gostoso de ouvir, eu não quero que você pare, porque o que eu tô entendendo que você tá dizendo aqui? Você tá trazendo pra gente um contexto onde você é esteticista, mas você juntou várias peças
né? Eu chamo isso de competências. Você juntou várias competências para formar quem é a Camila / esteticista. Ou seja, não é só ir lá e fazer... Qual que é o principal produto que você vende? Sei lá, drenagem linfática. De repente pode ser esse ou pode ser outro. Mas não é só vender esse produto. Você está falando de algo a mais. Você está falando de um autocuidado, que eu acho que vai muito mais além do que só a estética. Você está falando até... Não é uma psicoterapia, mas é terapêutico, né? As pessoas até brincavam muito com esse lance, né? Ah, não é terapia, mas é terapêutico. Então eu estou enxergando aqui, de repente, uma terapeuta na estética. Eu entendi certo? Certo. Fala um pouco pra gente sobre isso. Certo, porque muitas pessoas chegam, né, também contando suas histórias. Teve filhos, o corpo ficou diferente. E aí, quando eu começo a abordar esse olhar feminino, eu falo, olha, você gerou, seu corpo mudou mesmo, mas a gente tá aqui para poder olhar o que precisa ser feito, o que dá para melhorar. Então, eu acabo tendo ela num todo ali comigo, né? E também acaba sendo uma troca, que é a troca de energia, a troca, né, que a estética em si, quando eu atendo, eu tenho uma troca de, como que eu posso falar pra você, de cura com ela, né? Uma paciente, tanto que muitas me falam, né, nossa, você tem um dom assim, que a gente chega, é uma energia diferente, e falam também, nossa, toda vez que eu chego aqui você está arrumada, e às vezes tem dias que eu coloco, mas é isso, eu coloco aquela roupa tão rápido, que eu já sei o meu estilo, e se torna leve me arrumar, então se torna leve eu me apresentar a ela, e eu trabalho feliz quando tem essa troca, eu trabalho feliz quando eu consigo proporcionar esse bem-estar para ela, porque é isso, ela chega se automutilando e sai, é verdade, né, cara, eu preciso ser mais leve, é verdade, eu preciso melhorar a alimentação, ingerir mais água, então você muda meio o contexto para esse padrão, assim. Que bacana. Imagino que você deve ter várias histórias, né, das suas pacientes, das pessoas que você atende, suas clientes, né, seja o nome que você queira dar nessa nomenclatura de pessoas que você atende. Mas eu queria te fazer uma pergunta assim, né, a maioria deve ser mulher também, acho que de repente 80%, 90%, você pode até falar depois que eu terminar aqui a pergunta, mas... E se não for, a gente tá focado muito para esse público, que é a mulher, até mesmo porque é o público da nossa loja, do Oportunal, né? A gente aqui tá fazendo um trabalho nesse sentido, e daqui a pouco eu vou entrar até num contexto desse, que nem tá aqui dentro do script, mas eu vou entrar. Mas eu queria que você dissesse pra gente quais são os maiores bloqueios que essas mulheres chegam através de você, né? Então, ou seja, a mulher, ela teve um bloqueio, né? Quais são os maiores bloqueios que elas têm, assim, em relação à própria vida, na lifestyle dessas pessoas? A comparação, porque a comparação, ela traz um sentimento de inadequação para elas, né? Então, rede social principalmente. Então, isso detona muito a autoestima da pessoa, se ela não souber ponderar ali, a autocrítica, né? E também o não se olhar com carinho. Não olhar que o seu corpo conta uma história, a sua vida conta uma história, a sua mente, ela conta uma história. Então tem toda uma trajetória. E sem contar que hoje a gente tem acesso à informação e à academia. Hoje está muito diferente. Antigamente não. Então eu atendo dos dois públicos também, né? Faixa etária dos 40, 50 e também o pessoal mais jovem. Então isso faz com que eu tenha um olhar também diferente para ambos. Mas de fato o que é autodestrutivo assim é a comparação. A Isso comparação, bloqueia, né? bloqueia a pessoa. E ela fica querendo resultados rápidos. Só que o corpo tem um tempo. Todo caminho tem um propósito, uma disciplina. E aí eu tento passar isso, olha, vai levar tempo, mas a gente consegue. Tem que ter constância. E aí acaba dando certo. Que legal. Faz muito sentido isso que você falou em relação à comparação. Acho que olhando assim para o contexto geral, até usando um pouco da psicologia para poder falar sobre isso, a gente enxerga que realmente a rede social cada vez mais ela tem um impacto significativo, porque hoje todo mundo tem um corpo perfeito, né? Todo mundo se veste super bem, ninguém conta nenhuma história triste. Quando conta uma história triste na rede social, a gente sabe que é um fake, é alguma coisa só para engajar, para chamar atenção. E todo mundo quer resultado rápido, é o que você falou. Mas eu queria fazer uma pausa, um momento aqui meio que merchan,
Mas atrelado com o que você falou, e eu queria até que você contasse a sua experiência sobre isso, né? Porque hoje na Oportunal, a gente tem lá uma loja que o nosso propósito é democratizar a moda de uma forma justa. É a gente trazer um produto de qualidade com um preço realmente acessível. Então, a nossa característica de loja é isso, muito voltado para o público feminino. A gente tem ali, atende ali, de repente, o homem, tem algum outro produto masculino, mas o nosso foco hoje, eu digo que 80%, 90% é o feminino. E a gente criou um evento, um sub-evento chamado Celebre Now e o Click Now, no qual você participou. E justamente o propósito, a ideia é não só democratizar a moda, mas democratizar de uma forma no contexto geral mesmo. É trazer mulheres reais para fazerem fotos reais. Então a gente traz ali um fotógrafo profissional, né? A gente coloca ali à disposição todo o nosso arsenal de mercadoria, de produtos, e eu tenho vários feedbacks positivos de pessoas que gostam dos nossos produtos, e ali vocês como mulheres têm um momento de modelo. E aí uma é mais baixa, outra é mais fortinha, outra é assim, a outra é assado. Não tem um padrão estético de uma modelo. Eu tenho também um modelo profissional que a gente faz os conteúdos, tá aqui no Instagram, né? A Dai, maravilhosa, eu adoro ela, inclusive tem que gravar até um podcast com ela, tem que marcar com ela. Mas quando a gente traz esse contexto de uma mulher normal para poder fazer esse evento, colocando ela como a pessoa principal ali, o nosso foco principal, a estrela do evento, isso muda muito a autoestima da mulher, pelo menos eu penso, né? Mas como eu sou homem, né, tem outro aspecto, então queria que você me falasse como que é viver essa experiência, queria que você contasse um pouco pra galera aqui como é que foi a experiência, porque você viveu os dois, né? Você viveu tanto o Celebre Now como o Click Now, que um é subproduto do outro, né? Um é subproduto do evento do outro, fazendo ali e todos eles são momentos voltados para aquelas mulheres para fazerem fotos e tudo mais. Olha, minha experiência, assim, eu amei o convite, quero agradecer, inclusive, e fortaleceu muito a minha feminilidade. Que legal. A questão da vestimenta, assim, trouxe um empoderamento e também um posicionamento no qual eu olhei mais ainda e, tipo assim, eu me encontrei, tipo, eu gosto de mim, né, eu mesma, ali nas fotos você olhando, nossa, né, eu sou linda, e é isso, traz essa alegria de vida, essa energia vibrante. Não somos mulheres perfeitas, não sou modelo, né, tem 1,62, né, então fuge um pouquinho do padrão, mas eu amei, e estar também, né, com as minhas amigas, também foi, assim, uma tarde maravilhosa. Elas também relataram que a autoestima, aí a Lê, ela até um pouco, a Lara, ela até um pouco vergonhosa, então isso também tira um pouco da timidez, mostra um pouco, tipo assim, né? Você é capaz, você pode aparecer. Porque eu acho que nós trazemos muito essa coisa dos nossos ancestrais, que é do medo de ser vista, né? A mulher. E hoje em dia já mudou muito esse conceito. E com esse convite, é um convite justamente para você se arrumar com mais carinho, com menos pressa, sabe? Aquela coisa, se dedicar, porque aí você tem que se maquiar, você tem que arrumar o cabelo. Então tudo isso é um incentivo mesmo. Que bacana. Eu acho que, assim como na moda, né, na estética existe muita pressão. Justamente por todo esse envolvimento que a gente está dizendo aqui. E eu imagino também que você deve lidar com isso no dia a dia da clínica, né? As mulheres chegando com aquela pressão que você mesmo relatou agora há pouco, né? Com a comparação. Como que você tem lidado com isso e quais são os seus próximos passos, quais são os seus planejamentos futuros para cada vez ter um olhar mais específico, mais para essa feminilidade que eu estou engasgando aqui para falar, vou até escrever aqui em algum lugar. Mas diga aí pra gente.
o que mais pega, assim, lá da questão da pressão, é justamente isso. A pessoa vê algum protocolo lá, olha, fulana fez, e a gente vai ver, não é nada daquilo, porque a estética, ela não é um milagre. Então, a estética, ela é uma consequência. Então, depende muito, mais uma vez, né, como eu falei, do estilo de vida. Se eu não tenho uma pele hidratada, uma pele bem cuidada, com o skincare correto, eu não vou ter resultado de um rejuvenescimento facial. A drenagem linfática, logo, se eu como só embutidos, coisas que vão me fazer acumular mais toxinas no meu organismo, eu não vou ter uma diminuição na HLDG, que é a celulite. Isso eu estou dando exemplo. Então, eu trago muito essa humanidade para as minhas clientes. Então, eu gosto de explicar cada procedimento, o tratamento, e cada clínica trabalha de um jeito. O meu é um consultório, então tem equipamentos que eu não tenho, mas eu consigo trabalhar e atuar. Inclusive, você me perguntou, né, sobre os planos futuros. Eu adoro a área da saúde, então estou pretendendo voltar para a fisioterapia justamente para ter um olhar mais amplo com a pessoa sendo humana ali, a dor em si, e ser um caminho de cura para aquela pessoa, de ajuste, de cura, de recuperação, além da estética. Então, futuramente eu pretendo agregar a físio junto com a estética sistêmica, que é esse olhar mais humano. Então, eu lido com a pressão dessa forma. Acalmo elas, falo, olha, o tratamento funciona assim, assado, desse jeito, tem o tempo, né, determinado, a sua disciplina, o que você precisa fazer, e é isso. Aí a gente trabalha juntos. Certo. Como você consegue enxergar a relação entre saúde emocional e beleza física, já que você trouxe esse aspecto aí de um plano futuro para poder fazer essa integração na sua área? E você respondendo, eu já vou fazer uma outra pergunta em seguida aqui, mas na verdade eu vou fazer aqui agora, pensando aqui. Até porque eu estudo isso, né? Eu te vejo tanto como psicóloga. Mas diga aí, o que você enxerga aí na relação saúde emocional e beleza? Só esse... O toque, principalmente para mim que sofri na pele a depressão, a ansiedade e precisei buscar meios como a acupuntura, precisei buscar meios como a drenagem linfática que diminui o cortisol, aumentar o meu cuidado comigo mesma em todos os sentidos. Então, a estética relacionada à saúde mental, à saúde, né, emocional, ela tem um papel muito importante, porque as duas caminham juntas. Então, através do toque, eu consigo diminuir dor, cortisol, a gente se sente mais amada, mais acolhida, é um bem que você está fazendo para você mesma. Então, é um processo que faz parte da cura. O toque, a estética, o se olhar com carinho, foi uma das coisas que me resgatou. Hoje eu não fico sem fazer a minha drenagem uma vez por semana. Faço eu mesmo o meu tratamento de pele a cada 20 dias. Então faço peeling também. Então assim, eu tenho todo o protocolo para mim mesma e é assim... eleva a minha autoestima, a minha saúde mental, a minha força feminina de tal forma que eu consiga ir para a vida com mais força. Então isso me deu mais engajamento para buscar. Legal. Para buscar uma vida mais saudável. Interessante isso, hein? Então você está me dizendo o seguinte, que o cuidado que você tem hoje consigo mesmo te traz uma vida mais saudável através, primeiro, da estética e aí depois os seus hábitos que acabam ficando um olhando para o outro, né? Então, acho que talvez o que você está falando, e aí me corrija se eu estiver errado, e complete, por favor... É que não é só estética, né? Não é só fazer uma drenagem, tem que beber água, tem que fazer caminhada, tem que fazer uma atividade física, tem que fazer um momento terapêutico, tem que fazer terapia, tem que um monte de coisa, né? Exato. É isso mesmo? É o que isso você acha? mesmo. É isso mesmo. Que é justamente o cuidar da saúde, né? Que é mente, corpo, alma, mente, né? E corpo. Então, elas andam juntas ali, ao meu ver. Talvez fique uma pergunta repetitiva, mas eu queria entender com você que momento que você teve esse aprendizado, porque eu vejo que você cresceu muito nos últimos anos, né, te conhecendo há tanto tempo, tanto nas suas redes sociais, quanto na sua fala, né? Cara, como é que você teve esses insights, essa busca, né? Daqui a pouco eu vou completar aqui com uma outra
pergunta que tem a ver, e aí já dando uma mexida nesse assunto. Como que você aprendeu tudo isso? O que você fez? Você falou, fiz curso aqui, fiz curso ali e tal, mas não teve nenhuma história na prática, alguma coisa assim que aconteceu que você, te deu um estalo? Olha, história... A minha, porque eu comecei a perceber que a cada degrau, a cada ano que passava e que eu melhorava como pessoa, já faço terapia, né, desde 2021, então eu precisei ter muita força para sair da depressão, de todas essas doenças psicossomáticas. E devido à minha área, eu entrei em casa de pacientes, eu entrei nesse salão, né, de beleza aos 18 anos, no qual eu tive um contato direto com outro tipo de público. Isso foi me despertando para melhorar como pessoa. Eu olhava aquelas mulheres chiques, né, chiquíssimas que falam, e aquilo despertou um sonho em mim. Nossa, eu consigo também. E ali eu fui buscando, aí eu fui estudar, fiz, né, o Enem, passei, fiz logística, terminei o curso, mas não me adaptei com a área. Logo em seguida recebi a proposta de ir para estética. E tanto que eu falei para minha, né, antiga patroa, falei, eu não tenho jeito. Ela falou, tem sim, porque eu não conseguia me olhar. Só que de alguma certa forma, foi Deus, o universo também colocou pessoas em meu caminho que pudessem também ter essa paciência de ensinar, essa paciência me deu colo. Eu recebi muito colo. E eu era muito curiosa. Então eu olhava, não com aquele olhar invejoso, mas eu olhava com aquele olhar de sede, que eu olhava e falava, eu quero isso pra mim. É muito bom. Tanto que hoje no meu apartamento eu tenho o cheirinho da minha casa, eu tenho o meu consultório do jeito que eu sonhei e nunca imaginei que eu ia chegar nesse nível. Ká, conta pra gente, se você puder, obviamente, né? E se você sentir à vontade, claro. Você falou da depressão, né? E a gente tá falando de estética, de moda, a gente tá falando de cuidado emocional e tal. Então, cara, diante de tudo que você contou pra gente até agora, você usou a palavra depressão, você usou a palavra autocuidado, você usou várias expressões de cunho emocional. E eu queria, de repente, te fazer uma pergunta voltada pra você, né? E eu queria que você contasse, se você pudesse, obviamente, se você sentia vontade, sobre esse caminho que te levou a ficar em depressão, né? E como que você saiu de lá, de onde você estava. Porque hoje, te olhando assim de fora, né? Te acompanhando nas redes, o contato que a gente tem pessoal, eu vejo que você é uma menina muito... Uma mulher, né? Menina não. Uma mulher muito leve, muito bem cuidada, muito de bem com a vida. Então você entrou num lugar e você saiu dele. Então conta essa história pra gente, se você puder, claro. O que despertou a depressão em mim, né, foi 2021, aos 29 anos, após um divórcio. Aquilo me trouxe o gatilho de rejeição. E, consequentemente, eu precisei olhar para minha história com carinho. E eu percebi que eu tinha sido uma criança que eu não era vista. Então, eu não tinha atenção dos meus pais. Meu pai, infelizmente, ele tinha vício. Minha mãe, ela não era uma pessoa fácil de lidar, né, na época. E tudo isso me trouxe, na vida adulta, uma dependência emocional, no qual eu não conseguia olhar para mim. Eu fazia demais pelo outro, ao ponto de me esgotar. E aí, consequentemente, aos 29 anos, após este término, eu comecei a me olhar com carinho. Então, aprendi a curar a minha criança através de terapia, constelação familiar, muita força de vontade, junto com um estilo de vida que me beneficiasse também com essa saúde, né, emocional. E com isso, eu consegui ser curada da depressão. Mas, de fato, foi o amor e o perdão. Eu olhei para trás com perdão. Show. Eu vou te contar uma coisa, talvez você não saiba, mas as meninas da loja se conectaram muito com você. Falaram assim, nossa, a Camila é maravilhosa, ela é tão leve, ela é tão legal, eu gosto tanto dela. E já tivemos outras meninas lá, né? As outras foram conectadas também. Mas eu percebi que a conexão com você ali na loja foi muito saudável, muito legal, foi muito gostosa de ter ali você com a gente, né? Você acredita que as mulheres, elas se conectam com você por conta dessa sua áurea que você transborda, que você chegou nesse ponto, porque você acabou de contar a sua história, né? Você resumiu sua história em, de repente, um minuto e pouco, e isso fez com que você criasse
calos, né? Histórias. E aí fez com que você, de repente, conseguisse transbordar e chegar na Camila que você é hoje. Então, você acredita que essa aura que você desenvolveu conecta mais com as mulheres? Muito, porque todo mundo tem as suas dores. E, por incrível que pareça, depois que você começa a conversar com outro, você forma vínculos. Consequentemente, se aquela pessoa consegue te dar um momento de alegria, uma palavra de motivação, fala, olha, eu passei por isso, né, e eu tô aqui, às vezes a pessoa está lá não num momento muito bom, então isso acaba sendo contagiante, então eu decidi, assim, na minha vida, que por onde eu passasse, eu ia transparecer essa alegria de uma alma curada, é uma mulher curada para curar, né? Então eu decidi que por onde eu passasse, eu ia tentar, pelo menos, transparecer essa alegria, essa gentileza com o próximo, que eu acolhendo ele, eu também me acolho, me sinto muito preenchida com isso. Show. Como foi para você o processo de se reconhecer como mulher empreendedora? Foi um desafio, porque foi muito aleatório, eu não estava programando ser dona, né, do meu consultório, então eu não estava tão feliz e surgiu uma oportunidade com uma cliente minha de trabalhar na loja dela numa sala. Eu fui, depois de um tempo, algumas coisas mudaram, eu falei, nossa, não vai dar para ficar com esse valor de comissão. Do nada, encontrei uma sala perto, falei, olha, eu vou arriscar. Então, eu precisei arriscar, tipo aquela história, vai com medo mesmo? Então, foi muito bom, eu ainda estou aprendendo, eu tenho 33 anos, né, de empreender, de estética, então eu ainda estou aprendendo muito a gerir mesmo o meu negócio, mas foi bem desafiador, mas não me arrependo, foi muito bom para minha maturidade também como mulher. Me colocou mais responsabilidade, mais ali na linha de frente. Então, isso te obriga a crescer, a evoluir como ser humano. Então, isso foi muito bom. Legal. E você tem alguma recomendação para uma mulher? Óbvio, ninguém é igual a ninguém, mas para uma mulher que está passando por um momento semelhante ao seu e de repente empreender? E outra coisa também, você enxerga esse movimento de repente começar a empreender na área que você já atua há tanto tempo, como você mesmo disse, você usou a estética como seu ponto de partida ou também, de repente, como uma cura pessoal? Então, são duas perguntas em uma aqui. Olha, sem dúvidas, o conselho que eu dou, né, para as mulheres que querem empreender lógico, estudar o autoconhecimento, que elas vão ver aonde elas se encaixam, né? A primeira coisa de tudo, porque às vezes a gente quer tentar várias coisas e você não consegue fazer nada, aquela coisa, né? Faz muitas coisas e não consegue focar em uma. Então, descobrir a sua essência, né? Lógico, orar a Deus, pedir sabedoria, discernimento. E sobre qual foi a outra pergunta mesmo? A segunda? Se você usou a estética como ferramenta de cura ou, de repente, foi o seu ponto de partida para você falar, cara, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer e pronto, acabou. Olha, foi um ponto de partida e cura. Partida porque eu vi que com aquele potencial eu conseguia transformar vidas, porque uma pessoa que tinha dependência emocional, qual é o foco dela? Se doar. Então, hoje, eu não tenho mais dependência emocional, mas eu me dou do mesmo jeito, que é o cuidar. Então, eu consigo, através dessa troca, fazer o que eu gosto. Então, eu amo o meu trabalho como uma forma de cuidar, e eu cuidando, eu também me sinto curada. Me sinto, assim, é uma troca muito boa. Então, sim. Show. A moda fala muito de identidade, né? Putz, eu assino a minha moda, como a gente já falou aqui um pouquinho antes. E a estética sobre cuidado. Quando essas duas linguagens se encontram, o que nasce disso, na sua opinião? Então, quando a gente tem a moda como assinatura e a estética como cuidado, o que essa mulher pode esperar, começando por essas duas ferramentas, de não... eu não estou falando de um momento assim... como é que eu posso dizer? Fútil. Eu estou falando, obviamente, de uma estética voltada para a humanidade que você falou, da feminilidade que você comentou. Estou falando aqui da moda com propósito, né? Olhando ali para uma coisa que realmente eu posso comprar, democratizando do jeito que eu disse. O que você acha que une essas linguagens, que elas se completam? A estética e a moda, eu sinto que descobre a identidade. Como que você quer se apresentar no mundo? Então,
você se descobre em si. Então, você descobre seu estilo, como você quer se apresentar para o mundo. Então, isso fortalece o seu objetivo, entendeu? Porque eu acredito que todo mundo nasce com um propósito. E, óbvio, que mulher também, né, principalmente pela sua feminilidade, ela desperta isso. Então, a moda e a estética juntos, a gente consegue despertar o meu lugar no mundo. E isso fortalece mesmo a minha apresentação. Tem alguma história de alguma cliente que você viu ela chegando de uma forma mais tímida, de uma forma mais triste, de uma forma mais deprimida, e aí você começou o trabalho ali com ela, começou a fazer aquele momento terapêutico, e aí hoje essa cliente virou sua amiga, essa cliente hoje tá de bem com a vida, ela se parece com você? Um exemplo. Sim, uma pessoa que eu admiro muito, a gente se tornou muito amiga e é um exemplo pra mim, porque exatamente, ela já chegava de mau humor, sabe? Aquela pessoa que era amarga. E aí a gente começou atendo ela há 8 anos, não vou falar o nome porque ela já sabe quem é. E a gente se conectou muito, muito. E ela mudou muito, tanto que hoje ela está fazendo terapia, não é terapia, ela está estudando psicanálise, porque ela mudou muito, porque eu falava pra ela, olha, não pode reclamar tanto assim, para de se tratar desse jeito, olha, você teve 3 filhos lindos, olha, você é uma mulher assim, assada. Então ela começou e ela chorava na minha maca. E hoje a gente se junta para tomar um café. A gente fala das mudanças e ela fala, nossa, Cá, eu melhorei muito. Ai, obrigada, minha amiga. Então, ela é uma peça, assim, ela é marcante pra mim. Que a gente melhorou juntas, sabe? Muito bom. E você acredita que você, de uma certa forma, mesmo que você trabalhe com estética, a gente tá falando aqui de um certo tipo de cura. Sim ou não? Sim. Ótimo. Você sentiu já que você foi curada por curar alguém? Sim, sim. Quando eu fui falar a história, né, que foi, né, através da história, e essa cliente, ela só me ouvia, a relação com meu pai, e aí eu falava pra ela, né, não sei se é esse conceito da pergunta, mas eu vou dar esse exemplo, e ela começou a chorar, ela falou, você pode me dar um abraço? Aí eu falei, posso, e eu não entendi nada. E nessa história eu falava que eu perdoei, que eu acolhi, que ele tinha as dificuldades dele. E aí ela falou, Cá, eu precisava ouvir tudo isso. Tem 5 anos que eu não falo com meu pai e eu vou resolver isso. Então isso ficou muito marcado, sabe? E lógico, emocionalmente falando, né? Foi uma entrega ali. Show. Estamos chegando ao fim aqui, né? Mas eu queria te fazer uma última pergunta que dá tempo. Se você pudesse deixar uma mensagem para uma mulher que hoje está se sentindo mal arrumada, de mal com a vida, com a aparência de repente um pouquinho mais fragilizada, né? Desmotivada. Pensa que essa mulher, né? Sou eu aqui na sua frente. Dá um recado para ela, para de repente a gente também já fechar aqui o nosso podcast. O recado que eu deixaria é: se perdoe, se ame, se olhe com carinho, tenha paciência consigo mesmo, porque o processo ele é árduo, porque nós não fomos ensinados para olhar para nós mesmos. Então isso é um processo e que tudo passa. E tudo é questão de tempo, disciplina, é começando devagar mesmo, e a gente consegue chegar no resultado. O segredo é não desistir de si mesma. Legal, Cá, muito bom. Queria te agradecer. Acho que foi um momento marcante aqui pra mim, pra você, imagino eu. A gente fecha aqui esse podcast falando sobre autoestima, sobre a sua história, sobre moda, sobre autocuidado. Acredito muito que fica uma reflexão muito valiosa pra gente, né? E pra mim aqui também, independente do trabalho que você está fazendo, pode ser qualquer coisa. Você tá sempre com um olhar no outro. Você tá sempre transgredindo, transcendendo a sua essência. E hoje você conseguiu aqui, com algumas respostas, diluir isso de uma forma muito autêntica. Você trouxe aqui a sua verdade, que é o que eu falei no começo da nossa história. Então, o que marcou bastante nesse podcast de hoje foi essa essência. Então, parabéns pela pessoa que você é, pela mulher que você é.
pela profissional e por essa parceria de tantos anos que a gente tem. Muito obrigado. Obrigada.